Isso, sejam todos bem-vindos, boa noite. Eu sou Murilo Arantes, da Agrocentropia, né? Cuido desse canal aqui, desse perfil do Instagram. E grato aí a todos os que acompanham o nosso trabalho aí, da a honra de estar aqui também nessa live com a gente. E como eu havia falado antes, essa é a série de entrevistas, né, de lives aí, Ver Quem Planta, para mostrar um pouco da vida, a realidade, o pensamento aí dos agroflorestores e agroflorestoras do Brasil. E é isso. Esse projeto tem o apoio do MAIS, que é o Movimento de Agroflorestores de Inclusão Sintrópica, um movimento que foi gerado, né, no seio da agrofloresta com o objetivo de unir pessoas dentro de um propósito de levar esse conhecimento para agricultores, populações tradicionais em todo o Brasil, e também é uma rede de formação e aprendizagem agroflorestal também. E também tem o apoio do projeto Nós Fazemos o Clima. Vamos falar hoje então com Pedro Farias, do sítio Florescer, né? Pedro é engenheiro florestal e agricultor no sítio Florescer, no município de Pirenópolis, aqui bem próximo de Goiânia, 120 e poucos, 120 quilômetros de Goiânia. E já estive lá algumas vezes, já auxiliei o Pedro lá em algumas atividades. O Ernest conheceu o Pedro conheceu o Ernest em 2009, trabalha profissionalmente com sistemas agroflorestais desde 2012. No momento está cursando mestrado em Engenharia Agrícola na Universidade Estadual de Goiás, pesquisando técnicas de fermentação de alimentos desenvolvidas por Ernest. Integrante do movimento de agroflorestores de inclusão sintrópica, mais é consultor e instrutor de sistemas agroflorestais com atuação em diferentes regiões do país e também internacionalmente, como no projeto Territórios Caquetenos Sustentáveis, né? Meu espanhol é bom pra caramba, o Pedro vai falar direitinho para nós agora. Por La Paz, Coquetá, na Colômbia. É um projeto muito interessante que o Pedro vai contar para a gente também. Então é isso, está apresentado aqui o menino. Eu vou convidar ele aqui para a gente ter essa prosa. Então é o seguinte, Pedro, como é comum, né, para que as pessoas possam te conhecer, né? Fala aí um pouco Senhor, de você. Quem que é o Pedro Faria? quem sou eu? Então, gente, desculpa esse falha técnica, né? Meu nome é Pedro, eu sou, como está na descrição, eu sou engenheiro florestal, nasci em Brasília, lá no Distrito Federal. Sou um novo rural, né? Como eu já vi o Murilo falando aí algumas vezes, eu sou filho nasci em apartamento, né? Não tive essa vivência com a terra, assim, desde criança, né? Então, cheguei na engenharia florestal porque eu queria trabalhar com a vida. No primeiro momento eu pensei em fazer até medicina. E aí eu, examinando bem, eu vi que a medicina atual, ela não trabalha bem com a vida, né? Ela trabalha mais com a doença. Sem querer desmerecer os profissionais que estão atuando nesse momento, né, hoje, mas a medicina moderna, ela é um pouco assim, né? Então eu cheguei na engenharia florestal para trabalhar com a vida e me deparei com algumas realidades, algumas contradições, algumas coisas interessantes lá da academia, né? Que a gente vai aprofundar um pouco mais, né? E me graduei em 2014 e resolvi não atuar assim diretamente, que a tendência, na verdade, da maioria das pessoas é fazer um mestrado e dar sequência ou ir para trabalhar em alguma empresa ou prestar um concurso, né? E eu quis ver a realidade do campo, sabe, Murilo? Quis ver o que é realmente ser agricultor e me mudei aqui com minha família para Pirenópolis, né, que é um sítio que é da minha família já, e vim ver a peleja do que é ser agricultor, né? Passei 3 anos feirante, né, comercializando aqui na feira regional da cidade, com algumas alegrias, algumas decepções, né, e vamos seguindo em frente. Voltei a estudar agora em 2018, e trabalhando, aprendendo com a agrofloresta, né? Nos conhecemos nesse caminho, né, meu amigo? É isso Eu aí, acho que é Pedrão. isso. Agora, para perguntar quem sou eu mesmo, tem que perguntar para minha esposa. Ela sabe, ela tem alguma Ela dica sabe. aí, alguma pista.
Pedrão, posiciona de uma forma que pegue seu rosto todo, isso, para ficar melhor aí, exato. Assim, beleza. É. E você foi para o sítio em que ano? Você... Eu vim em 2014, Murilo. 2014. 2014. Mas o plantio aí você já tinha começado antes, ou não? Aqui é da minha família, né? A minha mãe comprou ele em 2011. Eu já vinha assim sempre que eu podia. Todas as férias eu passava aqui. Eu vinha praticamente todo final de semana, né? Porque não é muito distante de Brasília. Então, eu já comecei a plantar, né? Tanto que hoje, os cacaus que eu estou colhendo hoje são dos plantios de 2012. Então, vem colhendo esses frutos, né? Agora, que eu vim realmente em 2014 foi quando eu dei início à feira, comercialização, realmente, né? Esse processo já mais profissional. Legal. E Pedro, como é que foi esse contato com a agrofloresta, né? Você falou que passou esse tempo pela academia, né? Ali você já teve algum contato? Como é que foi isso? Que começou esse interesse para trabalhar com a agrofloresta? E também como foi essa ligação com o trabalho do Ernest? Como que você conheceu também o Ernesto? Murilo, eu lembro assim, quando eu entrei na faculdade, tinha na engenharia florestal, né, tinha uma polarizada, assim, era polarizado. Tinha o lado da produção e o lado da conservação. Os professores, né, era tão assim que alguns professores nem se falavam. Quem trabalhava com produção não tinha muita amizade com quem trabalhava com conservação, tinha essa coisa, né? E eu, dentro da realidade que eu estava vivendo, buscando de trabalhar com a vida, de conhecer mais a natureza, eu fui caminhando para o lado da conservação, né? Que me pareceu mais coerente, né? Dentro daquilo lá. Mas eu vendo que as duas têm razão e as duas têm pontos a melhorar. E aquilo inquieto, mexendo com aquilo, né? Aí, em 2008, eu vi aquele documentário do Neste Chão Tudo Dá, né, que o Felipe produziu com o Ernesto. Primeiro na época tinha dele. Isso, na época tinha aquela plataforma agrofloresta.net, né? Se você é desse tempo, né? Na época concentrava, né, o que se tinha de conhecimento dessa área, estava disponível naquela plataforma. Um amigo meu me mostrou que já tinha conhecido a Marcia Hanze, e aí eu tive contato por aquele vídeo. E teve uma coisa ali que me marcou muito, assim, quando ele fala que o melhor programa social do Brasil seria fazer um programa de recuperação de áreas degradadas. Né, assim, imagina o Bolsa Floresta, né? Assim, aquilo me marcou muito. Eu fiquei, ao mesmo tempo que parece utópico, para mim aquilo pareceu muito coerente. Imagina se todas essas pessoas marginalizadas pudessem estar recuperando áreas degradadas num programa nacional, né? Assim, parece uma utopia, mas é muito coerente. Aí aqui eu falei, rapaz, eu preciso conhecer esse homem. Aí, na época, estava numa transição. Ele tinha parado de fazer os cursos na OCA, né, em Alto Paraíso, que era próximo lá de Brasília, mas que ele não estava mais. E, ao mesmo tempo, ele ainda não tinha iniciado a parceria com o João Pereira. Sim. Aí, como é que eu vou fazer para conhecer esse homem? Aí, vi uma divulgação de um curso na Bahia, mas numa área particular de um senhor, nem sei se ele deu continuidade, em Itacaré. E aí fui para lá, encontrei uma maneira, tinha uns 10 anos que eu não vi o mar, aí eu achei uma boa oportunidade de ir para lá, né? Chegando lá foi até interessante, porque sabe quem estava lá? O João estava lá, porque ele foi passar uma temporada na casa do Ernest, estava nesse curso, e o Marcelino, que é um do Sítio Gerânio, que é uma pessoa que ele não tem tanta visibilidade nesse meio, mas que é um agroflorestor assim, fera, cara. E é um parceiro, eu trabalhei alguns anos lá com eles, e eu conheci os dois de Brasília lá. Muito interessante. Aí foi o meu primeiro contato. E o Ernest, assim, me marcou muito, porque tinha um contraponto com a academia, que a primeira coisa que ele fala muito, que me marcou, foi quando ele falou de amor incondicional e de cooperação, que são duas coisas que na academia ainda está faltando. Exato. Você não pode ter muito sentimento com o que você pesquisa, né? Aquilo me marcou, e aí eu vim seguindo.
Então foi então quando que foi esse primeiro contato? Você ainda estava 2009. 2009. Estava 2009. no início da graduação. Ah, Aí aquilo mexeu muito comigo, né? Porque era muito diferente, né, de tudo. Mas ao mesmo tempo foi a união da produção com a conservação. Como é que eu posso produzir respeitando, uhum. né, os serviços ambientais da área? Então foi um caminho do meio, né? De lá para cá foram muitos outros encontros com o Ernesto, né? E Alguns, cursos, alguns encontros, vivências. sim, Já esteve lá na fazenda sim. dele também, né, Pedro? Tive, assim, aí falando, né, do contato com ele, eu tive algumas vezes, participei de alguns cursos, alguns encontros, e fui lá a primeira vez em 2012. Fiquei 12 dias com ele lá, dei um trabalhinho para ele lá, porque eu era inexperiente pra caramba, né, mas foi uma experiência muito incrível, porque quem conhece ele, é difícil a gente não se impressionar, assim, com a força de trabalho dele, né. As áreas que ele plantou e tudo. Mas o que mais me marcou lá, Murilo, foram algumas coisas assim do campo filosófico. Teve uma coisa que me marcou muito, assim, eu cheguei lá, eu não tinha muita experiência, aí eu ficava assim, meio receoso de errar, né? E aí eu perguntava, Ernesto, como é que o senhor quer que faça isso aqui? Assim, né, assim, perguntando algumas coisas. E aí chegou um determinado, ele muito paciente, ele já estava paciente nessa época. Aí chegou um momento que eu acho que ele já beirando assim virou e falou para mim em alemão. Eu não vou saber o termo que ele usou em alemão, mas a tradução ele traduziu. É assim: não há dúvida, vai e faça. E aquilo, nossa, aquilo destravou muita coisa para mim. Porque, claro que tem coisas que a gente tem que estudar, se aprofundar antes de praticar. Mas tem coisa, Murilo, que vai e faça mesmo. Assim, tem Para dúvida que a gente só aprender, vai né? resolver fazendo, Então aquilo foi uma das coisas que mais me marcou lá nos dias que eu passei com ele. E aí desde então eu venho fazendo. Errando, Legal. aprendendo e seguindo. Aprendendo a manejar, né, Pedrão? E do trabalho do Ernest, assim, só para a gente partir também para outros assuntos aqui também, Pedro. Por que o Ernest é uma grande referência que a gente tem de sistemas agroflorestais? Qual que é o diferencial dele, assim, na sua maneira de ver? Pelo que você já estudou de agrofloresta, de outras formas de plantio também, o que tem na visão dele quando ele traz a agricultura sintrópica para esse plano de divulgação, né? A partir de princípios, assim, o que te chama a atenção no trabalho dele? Para mim a grande diferença é a poda, Murilo. Uhum. É o manejo sistemático, assim, porque na verdade, eu cheguei pela permacultura e pela agroecologia, né, que era mais falado na faculdade. Dentro dos estudantes, porque os professores ainda não falavam muito. Hoje em dia já está diferente, né? Então, eu cheguei pela agroecologia, pela permacultura, tem alguma coisa. Eu ainda não vi outro lugar assim, outra técnica que trabalha com a poda dessa maneira que ele faz, assim, de dinamizar a vida sistematicamente, né? Para mim é o grande diferencial. Porque consórcio você vê as coisas. Agora o diferencial é o manejo mesmo, né? Da minha maneira de ver. Legal. Pedro, você tem uma vivência com o Ernest lá na África, né? Como é que foi essa ida lá? O que você viu de interessante? Também no povo africano, né? Eu acho que é legal compartilhar isso também, porque não é todo mundo que tem essa oportunidade de visitar, né? Também alguns lugares na África e ainda fazer um trabalho com agricultura lá, né? Qual que foi a sua impressão das pessoas, né? E de estar lá também vendo a agrofloresta chegar lá também, né? Murilo, assim, eu fui como voluntário, né, no curso que ele ministrou lá, a convite da Elisângela, que foi, na verdade, um trabalho grande que a Nath, né, companheira do João, fez para levar ele lá, que ela passou um tempo lá. Eu fui, assim, uma semana, né? Tem algumas pessoas que podem aprofundar mais nisso aí. O Gui, que inclusive está lá, né? O Felipe Ah, legal. Caltabiano, que fez uns trabalhos, mas assim, claro, vou falar um pouco do que eu senti, né? O Uhum. povo africano, cara, é um povo muito, muito alegre. E eles têm um ritmo diferente. Eles têm ritmo. Sabe o que eu senti lá? Ritmo. Muito Legal. forte. Por exemplo, lá eles têm a cultura que a mulher trabalha no campo, mais do que o homem. E elas Uhum. trabalham sempre cantando. Tem uma música para tudo. Aí, em Uhum. determinado momento lá, o Ernest virou e falou: eles têm uma cultura circular.
aqui a gente vai fazer canteiros circulares. De um dia para o outro ele mudou o desenho, porque ele falava que eles gostavam de trabalhar em círculos. Assim, tem umas coisas. Mas acho que o que eu posso dizer lá, assim, da alegria do povo, e o que me marcou, assim, com o Ernesto lá, uma coisa que eu achei muito interessante. Em determinado momento, que já tinha concluído tudo, os trabalhos, já estava realmente no penúltimo dia, eles organizaram para a gente ir lá para um parque, fazer um safari, né? Que é o mais, assim, uma das coisas mais tradicional lá, que é um parque que é considerado ter um manejo holístico, que eu não sei se é tão holístico assim, mas, enfim. Aí, em determinado momento lá, a gente lá, aí vendo as girafas, né? Aí o Ernesto virou assim e falou, eu queria levar uma dessa para Bahia fazer poda lá em casa. E eu achei aquilo muito engraçado. E ao mesmo tempo, assim, eu vendo o tanto que ele é perceptivo para coisas assim da natureza. Por exemplo, eu, na minha ignorância, eu estava vendo a beleza daquele animal ali, né? E ele estava vendo quais galhos que ele poda, como é a poda que ela faz na árvore, entendeu? Rapaz, as coisas muito finas, assim, de percepção que ele tem, como que ela estratifica a árvore, como que a girafa estratifica a árvore, entendeu? São coisas finas, assim, que a gente ainda tem que refinar a nossa percepção para chegar nesse ponto aí. Não, legal demais. Essa experiência é muito rica, Pedro. Mas eu acho que é legal também, Pedro, você vindo da academia, né, engenharia florestal, e aí querendo uma oportunidade de produção, né, de alimentos num sítio próximo de uma cidade pequena, né, turística, mas uma cidade pequena. Eu acho que é legal se contar um pouco dessa trajetória do Sítio Florescer e também dos seus objetivos hoje com os cultivos que você tem aí, né? Eu sei que você já falou que está no momento de dedicação dos estudos e tal, mas contar um pouco dessa vivência sua aí, eu acho que pode servir de referência também para quem está querendo fazer isso que você fez, né? Bem, irmão, assim, meu primeiro objetivo foi produzir alimento para mim e para minha família. Né? Meu filho estava pequeno quando eu vim para cá, estava com 1 ano. Eu nasci minha vida inteira na cidade, né? Então naquela coisa assim de não querer aquilo ali, assim, para sempre. Né? Tô querendo viver uma coisa diferente, dar um alimento saudável para o meu filho, proporcionar uma outra coisa, uma outra vivência que eu mesmo não tive. Então meu primeiro objetivo foi esse. Aí, quando eu vi que eu comecei a ter excedentes, aí eu procurei uma maneira de mais simples de comércio aqui, né? E o mais óbvio são as feiras, né? Então, eu cheguei aí nas 2 feiras semanais que tem aqui, a feira de domingo, que é a maior, a feira de domingo, mas que ela é comandada pelos atravessadores do Ceasa, né? E a feira de quinta de Anápolis. E a feira de quinta, que até então, era uma feira da agricultura familiar, assim. O pessoal aqui chama feira de orgânico, mas na verdade ninguém era certificado. É uma feira da agricultura familiar. E aí eu caminhei para aquilo. E aí dentro daquela perspectiva, com as pessoas me conhecendo, eu cometi um erro. Primeiro erro, que foi querer imitar outras experiências de sucesso. Então, eu vendo o João, vendo a maneira que eles conduzindo e fazendo feira e tudo, eu fui para aquele caminho de hortaliça. Falei, não, vou fazer os sistemas, tal. Inclusive trouxe o João aqui. Só que a cidade é pequena, igual você falou, uma cidade pequena. O pirinopolino, o morador, não tem uma demanda assim para hortaliça que justifica isso. Entendi. E o turista não vai comprar alface, né? Porque é uma cidade turística. Então, o turista ele não vai procurar esse tipo de produto assim simples. Então, eu fiquei 3 anos, né, como feirante, entrei na coisa da hortaliça. Aí, quando a gente viu que o caminho era especializar e se unir, eu juntei com outros 2 produtores aqui, o Vinícius e o Elias. O Vinícius do Terra Orgânica. Sim. E o Elias do Promessa de Futuro. A gente ensaiamos uma espécie de CSA, ficamos quase 1 ano entregando cestas, né, juntando a produção, entregando cestas. Aí teve uma situação interna lá, pessoal mesmo, assim, do grupo, que acabou afastando. E aí foi bem no momento que eu falei, não, cara, eu vou voltar a estudar, vou dar uma sequência, um outro caminho, porque você também bem sabe que uma boa parte da minha renda, na verdade, vinha de fora, né, com consultorias, com cursos, com outras coisas. Então eu falei, vou me especializar para poder fazer isso num outro âmbito, né?
E Exato. assim, aí foi o momento que então eu enxerguei a fruticultura, né? Eu falei, não, horta não é para mim, eu não tenho aptidão também para Uhum. hortaliça. E aqui não tem mercado para isso. A não ser que eu tivesse assim hectares de horta para levar para Anápolis ou Goiânia, né? Sim. Aí foi quando eu comecei a transformar meus sistemas em fruta, dedicar mais à fruta, como fiz os primeiros plantios de café, de cacau, de pupunha, foi quando eu comprei semente de pupunha, comecei a entrar nessa parte mais de palmito, que é agora que eu estou começando as colheitas, né? Colhendo esses Uhum. frutos. Então hoje eu estou comercializando, eu comercializei também ovo caipira um tempo, uma parceria com um restaurante italiano aqui da cidade, e hoje eu estou comercializando frutas desidratadas, algumas desidratadas assim para conhecidos, pessoas próximas, porque eu não tenho selo para, né, colocar isso em pontos maiores. E hoje, inclusive, eu iniciei uma parceria com o, o Trem do Cerrado, que é um pessoal daqui que está fazendo cestas, está entregando 2 cestas semanais na cidade e uma cesta em Brasília. Então agora eu Uhum. também estou comercializando meus produtos lá com eles. E algumas coisas eu até doei, Murilo, porque tem coisa que não é só dinheiro também, né? Então eu também Sim. entreguei muito para o lar de velhinhos. A minha família come alimentos assim, se alimenta, meus avós, meus tios, então também tem esse outro lado, né? Legal. Muito bom. Essa vivência é muito, como eu falei no início da pergunta, né, Pedro? Eu acho que essa é uma realidade, né? A gente não pode deixar de falar disso. Assim, se não estudar bem o mercado que a gente pretende atuar, Sem dúvida. está sujeito a gente ter decepções, né, econômicas, tal, muitas vezes, né? Então, como dica, né? Por isso que eu fiz a pergunta dessa forma para o Pedro, porque eu conheço bem o Pedro, a realidade, né? E pode ser assim, o caminho que muitos às vezes imaginavam. Não, vou começar o sistema com a minha entrelinha, com hortaliças, né? Vou viver ali da minha placenta. E muitas vezes a gente não encontra facilidade no escoamento se não tiver uma proximidade com um grande centro, né? Às É vezes o meu isso pode caso, ser né? muito difícil. Então, partir para E a produtos gente, processados, né? o caminho é esse, Murilo. Então, assim, hoje, o que eu estou visualizando? Eu não sei se eu vou ter perna para eu processar o meu produto todo. Então, o que eu estou vendo hoje é a possibilidade de parcerias mesmo, porque eu acho que é o caminho. Aqui a gente tem o Lula, que é nosso amigo, que tem uma indústria conhecida, né, que é a Estação Solar. Eu já conversei com ele teve aqui em casa recente, só que ele compra mais a nanica. E como eu fiz o meu sistema mais para frutas de mesa na época da feira e tudo, eu tenho mais prata. Prata. Então agora eu estou nessa transição. Hoje eu estou plantando mais a nanica para conseguir atender ele no futuro. As bananas prata eu desidrato também. E agora eu estou colocando lá com o pessoal do trem do Cerrado, que são cestas também, né? Da maneira que muitos estão fazendo hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, né? Uhum. Muito bom, Pedro. Isso é muito legal, esse compartilhar da realidade vivenciada, desses objetivos que podem mudar, como o Pedro está relatando, né? E é muito importante quando a gente quer empreender com sistemas agroflorestais. E Diga a aí. gente vê muito, Murilo, essa coisa do modelo, né? Por exemplo, você que é Exato. instrutor, as pessoas sempre perguntam, qual o modelo, como é que é não tem um modelo. E às vezes nessa do modelo a gente pode entrar numa furada, porque você pega um modelo que funciona lá, naquele Exato. contexto, aí você vai trazer isso para um outro contexto que às vezes aquele modelo não funciona. Então a gente tem que ter cuidado com esses modelos. Eles são, claro, assim, um norte, né, para a gente seguir, até para a gente estudar, para a gente inclusive errar também, aprender, mas tem que ter muita atenção, fazer uma pesquisa de mercado antes e ver o que realmente é a aptidão do lugar, né? Exato. Eu lembro que logo depois, né, de voltar a visitar o sítio do João, já com as linhas e tal, eu fui fazer um trabalho lá próximo de Manaus e fui propor em Manaus, no meio da Amazônia, um sistema para hortaliça com entrelinha de hortaliça. Hoje em dia eu fico, meu pai do céu, hoje em dia se fosse propor um desenho bem diferente, não que não tivesse hortaliça, mas às vezes não faz muito sentido, né? A gente fazer alguns trabalhos, mas era o quê? O apego com a técnica que tinha dado certo em algum lugar, querendo É, replicar ela. E aí a mudar gente alguns vê que detalhes, né? e aí a gente confirma com essa história toda que o Ernest sempre nos fala, né, assim, que é a grande referência que a gente tem de sistemas agroflorestais, que não existe receita, a gente vai buscar estudar e compreender os princípios, né?
Pedro, É. para a gente Assim, ir hoje, mais. por exemplo, Diga. só concluindo esse assunto, eu continuo produzindo horta, mas hoje eu me inspiro em sistemas, por exemplo, mais parecido com o Henrique Souza, que ele planta uma horta, colhe ali um pouquinho para a família, mas o sistema já Exato. avança. Tanto que hoje Exato. eu aproximei minhas entrelinhas, eu tenho lugares que eu estou com entrelinha, com linha de 1,5, entendeu? Exatamente. Para já virar floresta e seguir para frente, mas com horta no início também. E você entra no segundo ano com muito material de poda, mas já com lignina, material de poda de árvore, né? É, porque a entrelinha de 1,5, ela dá muito mais material do que as entrelinhas Exato. de 3, de 4, de 5, entendeu? Então ela avança. E aí é que ela não tem receita, né? Não, legal. Deu uma travadinha, mas não perdeu o sentido aí não, da fala, Pedro. É o seguinte, Senhor, Pedro, fala um pouco do. Então, nesse caminho, né? Aí você decidiu estudar, voltar para os estudos, vamos dizer assim, e buscou um curso que pudesse estar ligado, de certa forma, que era o que foi possível fazer, pelo que eu entendo, né, Pedro, da sua caminhada aí, mas você pode contar para a gente. E aí você foi fazer um curso de engenharia de alimentos, nutrição. engenharia agrícola, mas dentro da engenharia agrícola na parte de química de alimentos, né? Isso, química de alimentos. Para estudar o quê? Conta um pouco para a gente aí o que você está estudando. Então, irmão, essa parte eu entrei para a área de alimentos, porque aqui é uma cidade turística, né? É uma cidade que tem uma pegada gastronômica forte, inclusive está num roteiro gastronômico nacional, tem um festival internacional de gastronomia, então ela tem essa, vamos dizer, esse norte, né? Então eu falei, como que eu vou, como engenheiro florestal, assim, entrar no mundo da gastronomia, né? E aqui tem um campus da Universidade Estadual que o único curso é gastronomia. Então eu estava visualizando assim, como que eu vou conseguir entrar nesse universo da gastronomia de uma maneira profissional, né? Para poder, inclusive, talvez lecionar, né? Então eu enxerguei esse ramo da química de alimentos dentro da engenharia como um caminho. E o que me despertou o interesse foi porque o Ernest ele tem aquele trabalho que ele desenvolveu, que é um vídeo, né? Que ele, na época do vídeo ele colocou Puba 2.0, né? Mas que é uma Exato. silagem, ele chama de É. silagem hoje, né? E lá Uhum. naquele vídeo ele fala algumas coisas, algumas informações, eu não sei se você se recorda, mas ele fala que aumenta a Sim, vitamina C, que tem vitamina B12, coisas assim que, principalmente para quem é vegetariano ou vegano, são coisas interessantes, informações interessantes, né? Aí eu liguei para ele, perguntei se ele tinha confirmação daquilo, né? Porque no vídeo ele fala, mas você sabe que a é. academia ela precisa de testes. Aí ele me falou que não, que ele tinha intenção de enviar para a filha dele, se eu não me engano é a Didi, né? Didi, eu não sei exatamente o nome dela, Uhum. mas é uma filha que mora na Suíça, trabalha com produção de porcos e leite, e queijo. Mas ele disse que nunca enviou. Aí eu perguntei se eu poderia fazer, né, pesquisar essa silagem e tudo, e aí ele me falou só assim, faz um bom trabalho. Aí estou tentando fazer um bom trabalho, né? Eu ainda não tenho resultados mesmo, porque eu estava, inclusive, no laboratório quando veio essa situação aí do Covid, né? Então eu não posso, assim, dizer ainda Aham. questões de resultados. Eu tenho lido muito, né, a coisa das pesquisas que já são feitas. A maior parte dos estudos, na verdade, são na África, né, para produtos tradicionais de fermentação lá, mais do que aqui, apesar de que aqui a gente tem a puba tradicional, tem outros fermentados de mandioca, né? Então foi um caminho que eu encontrei, Uhum. assim, de dar essa sequência e entrar no mundo da fermentação, da gastronomia de uma forma profissional, sem sair da agrofloresta, né? Foi um viés, assim, diferente Exatamente. e de dar visibilidade para o trabalho do Ernest também, porque eu cito ele no trabalho. Então, porque é importante a gente também como levar o trabalho do Ernest para a academia, né? Porque você sabe que tem ramos da academia que até desacreditam dele, né? Então eu quis assim, Exato. sabe, nesse sentido. Testar, né? E a silagem é muito interessante, É, que é um meio de conservação também da mandioca, não só, não pode ser feito só com é, mandioca, né? Dá para fazer com esse várias é a produções, principal, são esse vai várias ser a culturas que a principal gente pode viés fazer a assim do silagem. estudo. Esse vai ser o principal foco do estudo, assim, ver. Na verdade, primeiro eu vou tentar determinar o ponto ótimo que ela está pronta, porque ainda não tem assim como a gente padronizar, né?
O próprio Ernest não tem esse padrão, né? Então eu vou tentar medir para ver qual é o ótimo dela e ver todas as questões sanitárias, né? Se ela está de acordo com o que a Anvisa exige, como é que a gente faz para ter um produto assim realmente comercial, né? E uma coisa avançar dentro desses estudos, né? E claro, Muito bom. ver Esse traz qual é a evolução do perfil nutricional, né? Isso é mais ou menos isso aí. legal demais. Isso é importante porque abre mais uma possibilidade de beneficiamento de um produto que é fundamental na agrofloresta, de um produto não, de uma espécie, né, que é fundamental na agrofloresta, que é a mandioca, a mãe da oca, né? O aipim, a macaxeira. Então, muito legal, Pedro, esse trabalho seu. E, e eu espero que dê tudo certo E aí, né? Você voltando a puba às aqui em casa, meu irmão, análises, é todo dia quase. é, é direto, é de lei. Eu já fui lá É. fazer com o Pedro lá, recentemente. É o seguinte, Pedro, e você teve recentemente um trabalho de consultoria, né, com formação que você fez na Colômbia. Conta um pouco para a gente aí, eu acho que é muito legal para as pessoas até saberem da realidade, né? Daqueles ex-integrantes das Farc, não é isso? Que montaram. Uma parte foi lá, uma parte foi lá. Mas conta aí para a gente como é que foi essa É, experiência. essa experiência foi assim, a primeira consultoria internacional que eu fiz, né? Então foi uma coisa que me marcou, né? Profissionalmente e pessoalmente, né? Eu fui, na verdade, a convite de uma profissional, né? Que é a Francesca. Eu, inclusive, falei com ela, eu não sei se ela vai estar disponível porque ela está na Europa e lá o fuso horário é diferente, né? Mas ela vai assistir. E eu conheci ela lá em Moçambique, ela é uma italiana, ela tem experiência com a parte de pós-colheita do cacau. Ela morou muito tempo em São Tomé, que eu fui a convite dela, né? E ela está Ah, coordenando um projeto lá, que é um projeto com recurso da União Europeia, de um centro, que é o Instituto Marquês Vale Flor de Portugal. Vou dar uma contextualizada assim. A Colômbia é um país que enfrentou uma situação de guerra até poucos anos atrás, né? Por conta uhum, de contextos que eu nem sei dizer exatamente, sociais. E essa região lá, é uma região da Amazônia colombiana, que ela, na verdade, foi o centro da guerrilha. Surgiu lá, as Farc surgiu lá. uhum, Então é uma região muito sofrida, assim. Até 4 anos, 5 anos atrás estava em guerra ainda. E aí, quando as Farc assinou o uhum. acordo de paz, veio muito recurso para promover a paz e manter e tudo. E muito recurso, inclusive europeu, né? E aí o que acontece? A realidade do agricultor lá é muito dura, porque eu vou falar algumas coisas aqui, né, sem julgamento, falando a realidade mesmo. A maioria dos agricultores lá da região vivia de produzir coca. Uhum. Porque a coca ela é produzida pelo agricultor, o tiozinho que planta mandioca e tudo. Aí depois ela entra numa cadeia muito mais complexa até chegar no tráfico propriamente dito, né? Qual que foi a política do país? Eles fumigam os plantios de coca com avião, né, para destruir, tudo por imagem de satélite, e não dão assistência técnica para o agricultor. E o agricultor perde a renda, não tem assistência Sim. técnica e ainda se intoxica, né? Aí nesse movimento veio um projeto para promover o desenvolvimento lá da região com base em frutos amazônicos, que é o que eles têm, né? E Uhum. lá, quando eu tive lá, Murilo, eu lembrei muito do Ernest falando assim, como que o mundo é uma maravilha, né? Um paraíso de ponta a ponta. Porque pensa num lugar bonito, Murilo. Aqueles Uhum. açaí precatório, aqueles açaí solteiro, né? Rapaz, é muito açaí, muito buriti, e as pessoas amáveis, assim, sabe? Mas hoje em dia o que eles fazem mais é gado. Gado extensivo, não tem rotação, não tem muita. Inclusive, esse trabalho que o nosso amigo Ricardo faz de integração, rapaz, é tudo que eles querem. É tudo que eles estão buscando. Hum. E os pessoas muito interessantes, assim. Inclusive, eu mandar aqui um saludos para amigos de Colômbia, só para constar. E aí é isso, irmão. Aí Legal. eu fiz trabalho lá em 3 lugares. Uma cooperativa de Sim. mulheres, numa cooperativa de produção de rapadura e num outro contexto que foi já o de
reintegração lá das Farc, que são 200 famílias que estão como se fosse um assentamento, e eles têm um projeto de produção de frutas e montaram uma indústria de polpa, de despolpar frutos amazônicos. Aí eu fui também fazer esse trabalho lá. E estou com vontade de conseguir voltar lá, se for possível, dentro dessa caminhada, porque a gente sabe que ir lá, fazer uma visita, ministrar o curso é uma coisa, mas para o trabalho prosperar, a gente tem que ter continuidade, né, Murilo? Mas eu estou sempre em contato com eles e tudo. Só para ficar mais claro, né, com esse grupo que são ex-combatentes das Farc, né, esses integrantes, vamos dizer assim. São ex-combatentes. Eles estão assim, quando eles assinaram... quando eles assinaram o acordo de paz, eles exigiram do governo terra. Na verdade, assim, eu pra ser sincero, Murilo, eu não tinha muito conhecimento da realidade deles, porque o gente né? Os caras são terroristas e tal, né? Assim, pela minha ignorância mesmo. Então, quando eu fui ver, na verdade, eles estão lutando por reforma agrária, por terra. Então, o que eles acordaram com o governo foi de receber uma terra para poder se reintegrar à sociedade. Tanto que o espaço chama Espaço de Reintegração. Sim. E aí são 200 famílias, 200 famílias não, 200 ex-combatentes, mais os familiares. Então são umas 400, 500 pessoas que moram lá, cada um tem sua casa. E eles têm as lavouras comuns. A principal cultura deles lá é abacaxi sem espinho, né, que eles chamam variedade ouro-mel lá, que é sem espinho. E eles estão com um projeto de despolpar também. Então, despolpar cupuaçu, despolpar outras frutas. Quando eu fui lá, eles estavam finalizando a indústria, a agroindústria. Hoje já deve estar em trabalho. Eles também fazem outros trabalhos lá de vender mochila, bolsas que eles costuram. Então, meu preconceito caiu por terra. Eu acho que, por mais que eles tenham lá situações que eu não posso julgar, mas o que eu encontrei foram pessoas amáveis e querendo conhecer. E quando a gente chega com uma perspectiva de agricultura com menos insumos, ou com até nenhum insumo, para eles foi muito assim gratificante, porque além da região ser difícil acesso a insumos, eles sofrem um preconceito muito grande da própria sociedade colombiana. Então os técnicos, não é qualquer técnico que quer ir lá. Então foi muito interessante. Entendi. Agora o pessoal também da indústria de rapadura, o pessoal da indústria de rapadura, que eles são mais ganadeiro, né, que é mais criador de gado. Eles também ficaram muito interessados com a coisa integração lavoura-pecuária. Eu falei alguma coisa que eu podia dentro do meu conhecimento, mas tem um espaço assim, nossa, eles estão assim querendo mesmo. Aí, quem sabe, até a gente falou com o Antônio, se a gente conseguir ir lá um dia, né, mais pra frente. Fazer uma expedição. Quem sabe. Coisa boa. E através do mais lá, né? E, Pedro, a gente vê que a agrofloresta, né, os sistemas agroflorestais, como ele vem se desenvolvendo no Brasil, talvez de uma forma única, né, com um poder muito grande de dispersão mesmo nesses últimos anos, né, e com alguns destaques pontuais de trabalhos de referência e tudo mais. Mas ainda sem um movimento muito, muito claro ainda de organização e talvez em busca de políticas públicas. A gente teve até algum ensaio nos anos anteriores aí. Mas na sua visão desse movimento agroflorestal no Brasil, como é que você avalia ele? O que você acha que a gente tem de bom? O que a gente ainda precisaria desenvolver para que a agrofloresta de fato chegasse a ser considerada uma agricultura... quem sabe um dia predominante nesse país por conta da condição que a gente tem hoje no país, né? Como é que você avalia esse movimento agroflorestal no Brasil em si? Nossa, Murilo. Se eu soubesse como é que a gente ia fazer, eu tava feito, né? Não, mas eu tô contando. Eu vejo assim. Eu vejo assim, Murilo. Eu acho que a gente está se unindo, né? A cada dia mais. Por exemplo, aquele encontro que teve lá que o Mais ajudou a organizar, né, que para pensar, que teve presente o mutirão agroflorestal, tava o Fernando, tava a Karen, eu acho que foi um passo assim para o Henrique, né, um passo para a gente dar essa caminhada da gente estar cada vez mais unido, porque, por exemplo, você pensa,
os sojicultores, por exemplo, eles têm uma associação. Então, será que é o caminho? Talvez a gente ter uma coisa unificada para a gente poder estar pautando até por coisas políticas, né? Assim, não sou eu essa pessoa. Eu não, a parte de RH não é assim muito a minha aptidão, mas eu acho que a gente tem que caminhar para essa união. O Ford. Né? Inclusive eu quero te parabenizar, irmão, porque eu vejo que esse movimento que tem feito aqui dessas lives é um movimento muito agregador. Porque ainda não tinha visto alguém para entrevistar toda essa gama de agroflorestores da maneira que você tem feito. Então eu acho que é isso, a gente caminhando e trocando, compartilhando experiências e buscando a união mesmo. Porque o Ernest, ele está nesse momento hoje de desenvolver máquinas, de conseguir mais ciência, mais tecnologia, que é fino, para mim é emocionante. Assim. Quando eu conheci o Ernest, ele era só facão e motosserra, assim, não tinha negócio de máquina. Ele era contra irrigação, ele era bem mais radical lá em 2009. Imagina antes, né? Hoje, ver ele pensando em máquinas grandes é emocionante. Mas eu também falei lá naquele dia que eu acho que o nosso maior desafio ainda é social, Murilo. Exato. A gente pode ter, meu irmão, a gente pode ter a máquina da NASA, meu irmão. Se a gente não souber trabalhar com as pessoas, entendeu? Não sei. Né? Por isso que eu fiquei emocionado com a fala dele lá do primeiro vídeo, que é quando ele fala de projeto social, que o maior projeto social seria pegar os marginalizados e botar para plantar. Isso para mim, eu acho que é mais por aí. Mas com máquina também. Com certeza. E na sua visão, você acredita que o mais organizado pode ser um movimento que realmente seja um ponto que possa agregar esse movimento? De que forma que você imagina essa atuação do mais? Eu acho que o mais é o caminho, sim. Eu acho que, inclusive, esse primeiro encontro, a gente conseguiu um pouco disso, né, Murilo? Agregar alguns movimentos que não estavam tão coesos, né? Assim, nesse sentido, a gente, né, foi mérito do mais nesse sentido. O Antônio é uma figura cativante, né? Porque ele tem a vivência de rodar esse Brasil, né, Murilo? De conhecer mesmo a raiz do povo, a cultura da agricultura, né? Exato. Então eu acho que é um caminho sem dúvida. No início eu não falei, mas a minha caminhada acadêmica, a maior parte da faculdade, Murilo, eu trabalhei com extensão. Eu fui estagiário do decanato de extensão da Universidade de Brasília, porque logo eu vi que o caminho era extensão. A pesquisa é muito importante, mas a pesquisa já é bem... Assim, precisa mais, mas a pesquisa tem fomento. Agora, a extensão, meu amigo, a extensão ela é sucateada. Espero que não esteja tanto, mas eu sei que está. Então, eu vi que o caminho era esse. Aí eu fui lá trabalhar lá na extensão, no decanato de extensão, um trabalho um pouco burocrático, mas fiz muitas atividades de educação ambiental, de plantios, inclusive de agrofloresta lá, no âmbito, né, do decanato. E aí, quando eu vi o movimento do mais, eu vi essa possibilidade de extensão, porque a gente estava num momento que a gente via a agrofloresta ficando elitizada, né, os cursos. Né? Eu imagino que você concorde. Como que eu vou fazer isso chegar na pessoa que realmente precisa? Aí quando veio o movimento do mais, eu vi sentido, eu vi que aquilo ali é um caminho que não tem quem veja que fale que não é esse caminho, entendeu? Tanto que as pessoas, quando tem contato com o mais, falam, não, é isso aí mesmo. Então eu vejo que é um caminho. Agora a gente tem que, claro, se organizar melhor, né? Ver qual é o melhor caminho da gente formalizar, ter mais divulgação, ter mais visibilidade. Eu daqui indiquei 2 agricultores, né? E ver a vida das pessoas transformar é uma coisa assim muito gratificante, né? Então é um caminho, sim. A gente tem que trilhar esse caminho com mais firmeza, mas é um caminho, sim. Legal, Pedrão. E a gente chegando mais para a parte final aqui, para a gente poder responder as perguntas aí que foram enviadas aqui, Pedro. Para você, assim, qual que é o grande poder da agrofloresta, né? Ou qual que seria a grande ação da agrofloresta para esse planeta? Como que você vê essa contribuição da agrofloresta para esse planeta? Murilo, eu vendo as outras lives, toda vez que você pergunta essa parte, eu fico pensando, rapaz, o que eu falaria? Porque é uma pergunta forte, né, assim, qual o poder da agrofloresta? Eu acho que o poder é para quem tem olhos para ver, Murilo, é para a gente se reconectar.
né, assim, igual o Ernesto fala, voltar a ser querido. Assim, em termos do lugar que a gente vive mesmo. Por exemplo, eu vejo que a cada ano que passa, os passarinhos estão mais perto da minha casa. Os passarinhos vêm assim, tem uns que já me conhecem. Tem uns que eu nem sei o nome, que eu não sou bem identificador de pássaro, eu nem sei o nome, mas eles me conhecem. Sabe? Quando eu tô e eles vêm cantando, tem uns que ficam do meu lado, toda vez que eu tô manejando, eles estão lá. O dia inteirinho. Isso para mim é muito gratificante. Eu acho que eu tô assim no primeiro degrau de voltar a ser querido, sabe? Eu acho que o poder é esse, da gente voltar a ser querido pelo planeta, porque da forma que a gente tá, meu amigo, né, coletivamente, eu falo, enquanto sociedade, assim, a gente tá precisando de ser mais carinhoso com a nossa morada, né? Claro que tem contextos sociais, né, coisas assim, mas eu vejo que é isso. O poder da agrofloresta é voltar a ser, assim, querido mesmo, pela natureza. Beleza. Muito bom, Pedro. Tem alguma coisa que você queira deixar de mensagem final aí, para que a gente não tenha falado, alguma coisa que às vezes a gente não comentou, que você queira deixar de mensagem final aí também? Esse momento aí é seu. Murilo, olha, eu acho que as pessoas têm que vai e faça, né? Como disse o Ernest, assim, da maneira que for. Eu trabalhei muito com agricultura urbana. Teve uma época que eu fui lá para a esplanada e a gente fez 7 mandalas lá naquele jardim daquela esplanada lá, de madrugada. Passamos uma madrugada cavando berço de bananeira. No dia seguinte o povo desenterrou lá. Tirou tudo. Tiraram tudo. Mas assim, o que eu quero dizer vai fácil, não. Cada cantinho, quem não tem terra, tem algum lugar, um vizinho, um terreno baldio, uma praça, um pneu, alguma coisa, entendeu? E quem tem terra aí tá mais fácil ainda, aí que tem mais obrigação ainda, de buscar, de fazer, sabe, da maneira correta, com estudo, com planejamento, aí é outro caminho, outro, assim, foco, né, quem tem terra. Mas eu acho que a gente tem que fazer no contexto que tiver. E se não tiver condição de fazer, valorizar o produtor que faz, porque isso é muito diferente. O produtor hoje ainda é muito desvalorizado, sabe, Murilo? Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de vender. Porque eu vejo o meu produto, eu sei a qualidade que ele tem, eu sei o trabalho que ele dá para chegar naquilo ali. Aí você chega, às vezes a pessoa desdenha daquilo ali, sabe? Você sabe como é que é, né? Exato. Então, nossa, bicho. Então, assim, valoriza o produtor, meio quem tá na zona rural, quem tá, desculpa, na zona urbana, valoriza. E assim, uma coisa que o Ernest fala muito, mas que a gente ainda tá assim, um pouquinho longe de entender, é até ele, eu não sei se ele entendeu ainda completamente, mas é a cooperação e o amor incondicional, que é base da agricultura sintrópica. Mas pensa bem, cooperação e amor incondicional, isso é muito profundo. A gente tem que caminhar muito para chegar nisso aí. Mas eu acho que é a mensagem que ele vem deixando para a gente e que alguns outros já deixaram, né, Murilo? Inclusive Jesus, é por aí. Legal, muito bom, Pedro. Muito bom mesmo. Já tem algumas perguntas aqui, bora lá? Opa, vamos lá, se eu puder. Tem uma boa aqui. Para a agrofloresta, né? É o VK Nicif 96. Sofro desvantagens por não ter ensino superior, no caso agronomia ou engenharia florestal. Precisa ter formação, Pedro? Não, para plantar não. Rapaz, os meus professores, os melhores professores que eu tive não tem. Exato. Mas quem tem esse ensino superior abre a possibilidade o quê? De trabalhar lecionando, né, Murilo? Porque ou fazendo alguma consultoria que precise, por exemplo, de um ART, de um CREA, alguma coisa nesse sentido, né? Então, se você quiser ir para esse caminho, mais assim, sofre desvantagem, não tem como dizer que não. Agora, para plantar, para fazer agrofloresta, não. Inclusive, dentro dessa pergunta, eu quero citar uma pessoa aqui que foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato, até antes do Ernest. Antes de eu ir na casa do Ernest, eu fui na casa do seu Zé Ferreira, em Paraty. Zé Ferreira. E esse é um camarada, meu amigo. Acho que a internet dele, não sei se vai aguentar a live, não. Mas o filho dele, o Jorge Ferreira, ele é um cara interessante do senhor buscar o contato aí para talvez fazer uma entrevista. Agroflorestor Roots. Não, o Zé Ferreira, por exemplo, não tem ensino superior.
faz umas agroflorestas finas. Eu já falei com o Ernest já foi lá. Eu perguntei para ele, aí o Ernest virou para mim, é belo lá, né, senhor? É belo. Porque é belo mesmo. E o Jorge foi criado em casa, autodidata, todo educado em casa, e hoje em dia ele dá consultoria de plantas não convencionais para um bocado de chefe de primeira aí, que eu não vou ficar falando nome, mas que vale a pena procurar o cara aí, Jorge Ferreira. Então eu acho que assim, quem faz um trabalho bem feito é o melhor cartão de apresentação. Pedro, se você fosse começar hoje, né, o que faria diferente? Ou o que você está fazendo diferente nas áreas que você está abrindo agora? Não, o que eu faria diferente seria realmente estudar o mercado. Eu não fiz. Eu fui empolgado querendo imitar o João e quebrei a cara. Então eu acho que é deu isso, uma estudar. risada. Mas você escutou, né? Porque é isso, assim. Então é uma questão de planejamento mesmo. Isso aí falta para uma boa parte dos agroflorestores, né? Inclusive você me fez uma pergunta lá pelo celular, né? O que falta para a gente melhorar? Eu acho que é isso, coisas para a gente ter mais planejamento. A área, por exemplo, que o Maurício estuda, que vem ensinando para a gente, o Maurício Hoffman, né? A gente dá mais atenção para isso aí. Eu faria diferente é isso, um melhor planejamento de mercado. Muito bom. Tem mais aqui, deixa eu ver. Quais espécies se encaixam melhor nos consórcios com cacau? Quem está perguntando é o André. Você pode ir falando aí que eu vou localizar uma outra. É o André Guimarães. Eu vou ver se eu localizo uma outra aqui. Se você quiser ir falando alguma coisa aí, Pedro, dessa pergunta. Tá. Olha, irmão, o cacau vai depender de onde você está, né? Por exemplo, eu tenho cacau aqui em casa, que é Goiás. Ainda estou, assim, numa escala não comercial, né, com o cacau. Já estou feliz de estar tendo boas colheitas, mas tudo que eu colho eu faço muda. Eu ainda não cheguei no ponto de fermentar e processar. Fiz algum trabalho com cacau lá na Colômbia, que lá a região é cacauteira, né? E já visitei o lugar do Ernest e o lugar do Henrique, que é Bahia. O cacau é amazônico, né? Então ele é de contexto de floresta. Cada lugar é um lugar. Uma planta que eu posso dizer assim que lá nos sistemas do Ernest e do Henrique é uma planta chave e que aqui em casa ela está se mostrando também uma planta muito boa é a junteira. Ela é a Tricantera gigantea. Ela é uma planta que ela é amazônica, ela é arbórea, mas ela aceita muito bem poda. Aqui no meu lugar ela não perde folha na seca, isso para mim é, nossa, eu estou buscando cada vez mais esse tipo de planta, entendeu? Que permanece a seca verde. Ela não cresce, né? Ela interrompe o crescimento na seca, mas ela permanece verde. Então, estou buscando por isso. Tem áreas de cacau que eu estou plantando algumas suculentas, como algumas agaváceas. Estou plantando até aquelas espadas de São Jorge, que são plantas que ela segura o extrato baixo verde durante a seca. Entendeu? E aceita poda. Aceita poda. Ela rebrota toda se você podar. Ela buscando assim, essas plantas de extrato baixo verde, baixo assim, abaixo do cacau, né? Um baixo rasteiro, vamos dizer assim. Vai segurar ele verde durante a seca. A junteira é médio, né? Eu perguntei para o Henrique, ele classifica ela como médio. Mas ela aceita alguns outros lugares, né? Lá no Ernest ela tem lugar que ela tá rasteira. Ela vai deitando galho assim e cresce rasteira. Mas agora dizer espécie é difícil, cada lugar é um lugar, né? O nosso amigo aqui, Matheus Generoso, está perguntando como está solucionando a questão da matéria orgânica. Depende, né? Antes quando eu estava no esquema de horta, eu cheguei a trazer de fora, né? Aqui é uma cidade que tem um movimento grande de fazer móvel rústico, móvel de madeira. Então tem muita serragem, maravalha e tal. Aí tem alguns que não tem eucalipto tratado, né? Então eu tinha segurança de pegar. Mas hoje eu não trago de fora, não. Eu, graças a Deus, desse caminhar que eu tô aqui, eu já cheguei num ponto que eu tô derrubando árvores aqui, né? Que, como o Ernest bem fala pra gente, é onde a agrofloresta faz a curva, né? Assim, de evolução, né? Exatamente. Então, pra você ter ideia, eu já tô tendo serragem aqui. Opa! Né? De
podas, de algumas coisas que eu tirei para aproveitar aqui. Mas a matéria orgânica, como eu solucionei mesmo, Matheus, hoje, não sei se posso dizer que eu solucionei, mas eu fiz as pazes com o margaridão, porque no início eu usei muito margaridão, depois quando eu entrei na coisa da horta, aí eu tirei ele do sistema, porque ele com horta realmente ele dá uma dorzinha de cabeça, mas eu reconheci que as melhores áreas que eu tenho são as com margaridão. Então hoje eu fiz as pazes com ele, estou replantando ele em áreas que estão em crise. E eu, como eu falei no início, como eu parei com a coisa da horta, eu aproximei as linhas. Certo. Então eu vi que as linhas, por exemplo, nas áreas que eu tinha linha a cada 3 metros, eu tenho lugar que eu coloquei uma no meio. E outras áreas que, por exemplo, são linhas de 5 metros, aí eu coloquei outra no meio, ficou 2,5. Então eu estou aproximando as linhas, porque aí eu tenho mais bananeiras para poda, por exemplo, ou mais outros materiais. E agora eu estou mirando na junteira, que eu falei, né? Porque ela dá uma biomassa legal, está crescendo bem. E até uma pessoa perguntou aí como é que consegue a junteira. A junteira é por estaca, né? A germinação dela é muito baixa. Então tem que ter realmente alguém que tem essa planta. Ela é da Amazônia colombiana e venezuelana, ela é nativa de lá, mas eu consegui com o Ernest e com o Henrique. Aí realmente, se estiver aqui perto, pode conseguir comigo aqui, mas... Eu já tenho algumas também aqui em Goiânia, aqui, mas ainda estou multiplicando ainda. Trouxe lá do Ernesto, e peguei também com o Pedro já. Como você vê, Sim. o pessoal lá da Cordel Chocolateria, como você vê o potencial dos alimentos fermentados obtidos da agrofloresta na potencialização econômica de quem vive na zona rural, eu acho que ele quis dizer, né, para quem vive na roça. Vive na roça. Rapaz, o primeiro potencial que eu vejo é você aumentar o tempo de prateleira. Porque o alimento fermentado é uma forma de conserva, na verdade, né? Ela é uma forma de você guardar o alimento sem precisar de refrigeração. O Zé Ferreira mesmo é um mestre das conservas lá, o que eu citei lá do sítio São José, em Paraty. Sim. Ele tem um quarto que ele tem conservas de 2 anos. Olha só. Por exemplo, inhame, que é uma colheita que ela é sazonal, né? Você tem aquela colheita, tem um boom de inhame, mesmo a mandioca. Tem uma colheita grande naquela determinada época, e aí? Se você não tiver próximo a um grande centro, não tiver a possibilidade de vender igual o Zé Ferreira, que está lá no alto das montanhas lá, né? Ele faz a conserva. Então ele tem, por exemplo, conservas de inhame de 2 anos. Então eu vejo que o principal potencial é esse, é o tempo de prateleira. Agora, quando a gente conseguir ter mais estudos científicos provando essas questões que o Ernest cita, de aumento de proteína, aumento de vitamina, aí a gente vai ter um outro que é uma coisa mais comercial mesmo. Isso aqui é um alimento funcional. Mas para eu afirmar que é um alimento funcional, a Anvisa tem uma série de parâmetros. Exato. Então aí entra a academia, né, que é o que eu estou estudando. Uhum. Mas eu acho que o primeiro é esse, é o tempo de prateleira. Que é segurança alimentar, né, para o produtor. Claro. Se você tem alimento guardado, isso é segurança alimentar, né? Claro. Porque também, a gente já conversou isso antes também, né, assim, o que é mais conhecido não é a fermentação puba, mas é a puba na água, né? Que o Pedro está estudando não é a puba que a fermentação é na água, né? Ela é a seco, não é isso, Pedro? É isso. Assim, quando eu conheci o Ernest, que eu fui lá, ele fazia puba na água, né? Que é tradicional. Exato. Depois ele veio com essa técnica que é uma silagem, ela é muito próxima de uma silagem que é feita animal, claro que com parâmetros sanitários diferentes. Uhum. Né? Mas o que eu ainda não cheguei, eu não vou comparar as duas, Murilo, no meu trabalho, mas o que a gente vê pela literatura e tudo é que a puba na água, o que aumenta de teores nutricionais, o que aumenta, por exemplo, de proteína, de aminoácidos, de vitaminas, pela fermentação, pela ação desses micro-organismos, a maior parte sai na água. Entendi. E a maioria dessas fecularias não aproveita essa água. Alguns podem até fazer um tucupi, alguma coisa, mas a maioria, a água é um rejeito. E nessa maneira que o Ernesto desenvolveu, esses aumentos desses aminoácidos fica no produto.
Legal. Eu perguntei se foi ele que desenvolveu, né? Aí ele me respondeu assim, não tem nada de novo no mundo. Aí o Felipe Pazini até tem uma história interessante de um antropólogo que achou uma massa similar num pote de barro lá em escavações em Manaus, né? Então, assim, eu falo que ele desenvolveu dessa maneira que a gente faz hoje. Ele mesmo não considera que ele desenvolveu, né? Mas da maneira que está hoje, sim, né? Legal. Mas não tem nada de novo no mundo, né? Velhinha sagaz. Teve uma pergunta também, Pedro, que ficou na live anterior, ela não apareceu aqui, mas perguntando se a fermentação é feita com a entrecasca ou não. O Ernest fala que o Ernest faz com, porque ele diz que a maior parte da... Ela tem um teor proteico maior, isso é comprovado pela literatura, só que ela pode ter algum teor de cianeto que pode ser tóxico pela Anvisa. Então eu vou avaliar cianeto também. Legal. A minha esposa prefere 100. Ela realmente fica mais macia. Então, assim, pra gente avaliar, a maioria eu faço com. Eu gosto com. Eu acredito no Ernesto. Mas pra gente levar do ponto de vista assim, de ser um alimento seguro, porque está sujeito das pessoas questionarem, porque a entrecasca tem mais potencial de cianogênico, né, de produzir ácido cianídrico. Então a gente tem que ir mais palatável sem, o irmão falou, realmente. Aí é uma questão de gosto e a gente tem que investigar essa questão também sanitária, né? Exatamente. Deixa eu ver aqui, tinha mais uma aqui que eu queria fazer. Tá aqui, ó. Pedro falou que trabalhava com agrofloresta urbana, né? Então, como começar uma agrofloresta em um lote urbano, sem irrigação, área de 30 por 12? Vai e faça. Na chuva. Na chuva. No sem início irrigação. da chuva. Quem tá perguntando é o Carlos. No início da chuva, né? Porque... Rapaz, a agrofloresta urbana, ela tem alguns desafios, que primeiro a área que está em volta, porque as pessoas têm uma tendência de ter medo de árvore. Então, por exemplo, eu enfrentei alguns desafios do tipo, as pessoas falaram, mas isso não vai dar mosquito, mas isso aqui vai virar ponto de consumo de droga. Então, a agrofloresta urbana, ela tem uma pelejazinhas nesse sentido, assim. Então, tem que ver como é que é a realidade, né, para você adequar o desenho. Né? Então, por exemplo, margaridão as pessoas têm raiva, né? Mas a margaridão é uma planta-chave para você fazer coisas sem irrigação, né? Desenho sem irrigação. Então, o desafio da agrofloresta urbana é você ter um desenho que ele seja paisagístico e que ter mão de obra para manejar ele, porque se ele fica sem manejo, ele fica feio, e aí as pessoas já não gostam. Então, como fazer uma coisa produtiva, paisagística, bela e agradável? Aí ralando. Planta, mas não deixe de plantar, viu, Carlos? Não, vai e faça. Vai, faça. Por isso que eu falei brincando, na chuva, isso. Aí planta, tem muito vídeo, material aí, instruções. Tem agora algumas... Ele falou aí de rato, realmente, é outro rolê, né? Assim, desafios, né? Eu acho que você pode focar em raízes, em coisas mais simples, assim, que talvez não... Mandioca, que os bichos talvez não afete tanto, e focar em flores. A agrofloresta urbana, ela tem que ser bela. Tem que ser bela para chegar nas pessoas pelo campo do sentimento, da beleza, porque... eu acho assim. Muita fruta também, palmeira, isso tudo é muito bem-vindo para sistema urbano. Com certeza. Pensando em segurança alimentar. Com certeza. E aí, uma hora... E tem urbanos e urbanos, né? Você vai fazer um urbano no centro, um poder aquisitivo tal, é uma coisa. Você vai fazer um urbano no outro... Tem lugar que já faz agrofloresta urbana, porque qualquer lote vazio o povo planta comida. Moçambique é assim. Não, Maputo, a capital, é assim. Não, tem cidades no interior também que isso é mais fácil, né? Nas capitais, às vezes, tem uma legislação e o povo mais distante, né? Mas tem... O DF, por exemplo, foi pioneiro nisso, né? O DF, inclusive com alguns conhecidos meus, foi pioneiro em ter uma legislação que permite.
Então aí tem que, né? Legal, O acho Maurão, bom. O Igor, o Maurão aí, ó, diga aí. Mauro Carneiro Filho, coordenador de um dos maiores projetos de agrofloresta desse país, esse caboclo aí, tá perguntando para você se já está pronta a tabela nutricional. Mauro não tá, porque quando eu estava no laboratório lá de luva e tubo de ensaio na mão, veio essa situação aí do Covid. Então eu estou aguardando, porque os laboratórios estão fechados, entendeu? Eu estou aguardando. Beleza. Vamos lá, aqui o Cordel, o Cacau está na Cabruca, está respondendo uma outra pessoa. O Matheus perguntou aqui, quais as ferramentas e processos que mais vê demanda no planejamento? Que mais lhe demanda, talvez, né? No planejamento. Não sei. Meu amigo, para mim, o maior gargalo é a comercialização. Então, eu acho que tem que ter uma coisa de tudo, desde logística de transporte, para quem vender, qual é o melhor produto. Isso para mim foi o meu gargalo e ainda é difícil. Essa parte da comercialização. Aí, por exemplo, se você entra para a história da horta, aí tem uma dificuldade que é você escalonar a produção para sempre ter aquele produto, né? Tá cortando seu rosto beleza, aí, Pedrão. eu fico vendo... Tá cortando seu rosto aí. Opa, perdão. Vai lá. Voltei. Mas o áudio estava bom. Beleza. Então, por exemplo, eu fico vendo o Rômulo, assim, o Rômulo é um cara que ele me inspira, a questão que como que ele consegue escalonar as hortaliças. Sim. É um outro desafio. Então, aí vai depender, assim, do projeto, né? Na verdade, o negócio é esse, é você ter um projeto, ver o que aquele mercado absorve. Isso é uma coisa que eu não fiz no início. Então, mas o gargalo para mim é vender, eu tenho dificuldade mesmo. É assim, uma questão né? Exato. Beleza. Perguntas, deixa eu ver se tem mais aqui. Tá. O que fazer com bananeira pós-colheita do cacho? Na verdade, umas dicas de manejo de bananeira aí, Pedrão. O Pedrão também é especialista na banana. A melhor dica é ter um bom facão. Ter um bom facão, Murilo. Bem amolado. Porque beleza. parece bobagem o que eu tô falando, mas quando você tem uma ferramenta boa, você consegue fazer, às vezes, muitas vezes mais do que você faria. Parece bobagem, Otimiza, mas né? começa por aí. Aí, assim, eu concentro a melhor dica, que é uma essência do trabalho do Enche, é concentrar recurso, né? Então você vê o que é o mais querido ali naquele seu lugar e concentrar a bananeira ali, porque ela tem muito recurso, ela é muita água, né? Ela não dá tanta biomassa, a biomassa dela se perde rápido, né? Ela, na verdade, ela cria ali uma condição, uns poucos meses ela já foi. O negócio é bom mesmo, é madeira, mas a bananeira ajuda muito. E eu acho que é concentrar. Então hoje, por exemplo, nas minhas linhas, o que é mais querido para mim? São as pupunheiras e o café, e onde tem cacau, o cacau. Então eu concentro nesses. Legal. Por aí. Muito bom. E um bom facão. O Wagner aqui, que é o nosso amigo lá do Rio Grande do Sul. O Wagner fez a adaptação na Motosserra recentemente, depois que eu postei aquele vídeo. Mas, Wagner, eu peguei a referência da que o Pedro fez, a adaptação que o Pedro fez, que ele viu a do Ernest. Então, o Pedro já usa, já adaptada lá no sítio, a motosserra dele para manejar a bananeira, não é isso, Pedro? Murilo, eu vou te ser sério que eu parei. Porque eu comecei a ver a longo prazo, ela danifica um pouco o motor. Se você não tiver uma disciplina rígida para abrir, desmontar, limpar, mas é uma limpeza assim, que se você fizer uma limpeza mais ou menos só da carcaça por fora, ela não adianta, porque ela entra, se você não limpar direito, ela vai dando problema profundo dentro da peça, do motor. Então hoje eu sinceramente eu parei, eu vi que eu estava danificando um pouco minha máquina. Pode ser que se a pessoa tem uma disciplina assim legal, usou, desmonta, lava, limpa, lubrifica e monta de novo, aí até vai. Eu não consegui chegar nessa disciplina. O tempo que eu gastava para fazer isso, eu prefiro fazer o facão. Hoje, apesar de eu ter te ensinado, hoje eu não faço.
Não, mas, hein, Pedrão, aproveitar que a gente está falando disso, porque eu fiz o vídeo, tiveram muitas perguntas, e uma das coisas que eu respondi para as pessoas é isso, ter o cuidado da manutenção, mas principalmente, Pedro, quando estiver É, fazendo, a gente já aperfeiçoou um pouco mais. Ela chega a vedar junto com a parte da carenagem dela, hoje o paralama, e o paralama dela também vai até embaixo, passando e vai até embaixo. Então, assim, ela não joga mais tanta água escorrendo para dentro do motor dentro do, mais. do A gente fez uma recentemente agora, aí então que, quem vai me ensinar é você agora. porque é justamente isso, porque a quantidade de água com fibra é muito grande. Então, e aí o Wagner já aperfeiçoou ainda um elemento a mais, depois eu vou mandar uma foto, publicar aí alguma coisa nesse sentido, que Eu quero é essa um foto. itemzinho a mais de segurança ali e ficou muito legal. Uhum. O Mauro está perguntando como você vê o mercado de cursos. Ainda tem espaço para crescimento ou já está em decréscimo? Hum. Uma pergunta difícil, né, Murilo? Assim, eu acho que tem. Hoje mesmo me chamaram para ver se organiza um movimento aqui com o assentamento do MST de Cocalzinho. Uhum. Mas eu acho que tem, vai ter. Agora com essa situação que a gente está vivendo aí, atravessando dessa pandemia, eu não sei como é que tá. Por exemplo, agora surgiu o mercado do curso online, né? Exato. Mas eu acho que esse mercado vem, não sei se está em decréscimo, eu não tenho fundamento para dizer que está em decréscimo, não. Então, como que eu avalio, né, Mauro? É o seguinte, teve um momento que foi muito bom, né? 2016 e 2017 teve o que a gente está chamando de boom da agrofloresta. Que bom que foi, né? E aí era quando a referência assim, dos cursos do João chegou a ter 70 pessoas, né, em cursos de introdução, cursos do Namastê também pipocando pelo Brasil todo, e dali ele começou a fazer os cursos para fora. Hoje em dia, né, o público, a demanda está mais, vamos dizer assim, mais técnica, vamos dizer que está mais ligada aos produtores, mas que é muito positivo também. Naquele momento ali do boom foi mais o urbano, né, por conta dos vídeos, por conta da novela, né, isso tudo ajudou. Então, assim, eu Uhum. acho que sempre vai ter um mercado para cursos, vai depender muito do posicionamento do instrutor, do consultor, né? Mas eu acho que nunca vai faltar oportunidades, porque as pessoas precisam e querem conhecer a agrofloresta, ainda mais agora, sabe, Pedro? No É, momento que a gente por isso está. que eu não posso dizer. Porque, por exemplo, agora com certeza está em decréscimo, né, Murilo? De, Mas, por exemplo, depois que. mas Porque, por exemplo, como é que vai ser? online tá. Os online estão. Então, e quando a gente chegar num ponto assim não vou dizer normalização, mas de mais tranquilidade em relação a esse convívio social, né? Será que vai voltar a crescer, né? É, Porque as pessoas, assim, será que as pessoas, quem tem olhos para ver, tá vendo a importância de um alimento saudável, e né, Murilo? produzir Quem também, tem olhos você para produzir seu ver, próprio alimento, né? Segurança alimentar é isso. é, quem tem olhos para ver está buscando isso aí, né? Assim, de alguma maneira, dentro do que é possível, dentro da sua realidade. Então, eu não sei como é que vai ser depois, né, da pós-pandemia, vamos dizer assim, né? A gente até teve uma conversa recente num grupo, assim, de, de estudos que a gente tem no Telegram, e eu falei assim que eu não tenho medo de exótica, não, eu gosto. Assim, principalmente se ela mantém a folha na época seca, eu quero mesmo. Isso aí. A Aurora Florestal, Pedro, tu pensou, deve ser o Andrei, né? Tu pensou em outra forma de fazer manejo das bananeiras, sem ser com facão e sem a motosserra? Lembro de falar isso no curso ano passado lá no CPEAS. Esse assunto aí que o Andrei tá falando foi quando a gente viu aquele vídeo que circulou do Namastê com uma estrovenga lá de cortar banana, assim, de duas hastes, né? Você chegou a ver esse vídeo, Murilo? Circulou, né? Que ele racha ela no meio no Eu chão. vi. Eu também não, eu Eu acho que eu tentei sei. desenvolver uma aqui. Eu desenvolvi uma aqui, mas eu não sei se a minha não ficou boa. Eu não achei tão produtivo. Eu não acho prático O que eu também. tenho feito, o que eu tenho feito mesmo, o que eu fiz mesmo, foi comprar um facão maior
Eu usava um facão 14 polegadas, agora eu estou usando um 16, comprei um facão maior, bem amolado. E como eu tenho tenho um trabalhador aqui que me auxilia, o que, que eu faço? Eu vou na frente derrubando, porque eu tenho um critério melhor assim de qual que eu quero que deixe, por quê. E ele vem atrás, eu derrubo e já corto as coisas. E ele vem rachando e colocando no lugar que eu quero. Eu tenho feito assim, de duas pessoas dá mais ânimo. Mas de uma pessoa só, às vezes eu prefiro ir derrubando todas e depois voltar rachando. Em vez de fazer uma por uma. Aí, assim, é uma coisa que vai de cada um. Mas de tudo que eu testei, inclusive a motosserra, hoje eu tô preferindo um facão mesmo, 16 polegadas, bem caprichado, assim. É um facão mais pesado. Mas eu vou testar essa sua adaptação aí, Murilo, quando você puder me... Legal. Eu enviei esse link para a equipe técnica lá da Colômbia. Os caras, não sei se eles conseguiram entrar, mas com certeza eles vão ver o do YouTube, né? Ah, então, bem provável. Você legal vai mandar também para eles lá. Então, o Wagner aí manda o modelo da Strovenga. Rapaz, o modelo pede pro Namastê. Ele disse que já fez mais de 10. Ele deve ter uma maneira melhor de fazer. A minha não ficou legal, não. Minha mãe tá falando que chegou a 137, chegou até mais na primeira parte. O Tiagão lá da Austrália também tá dando um alô aí, lá da Syntropic Farms World. Opa! Muito bom, Pedrão. Legal, Se quiser falar mais alguma coisa aí, pra gente encerrar. Ô, Murilo, não, te agradecer mesmo, irmão. Te agradecer aí pela oportunidade, por estar realizando isso aí com várias referências, agroflorestores e agroflorestoras desse país aí. Estou acompanhando sempre que eu posso. Se eu não posso online, porque a minha internet é limitada, eu vejo depois no YouTube. Agradecer você pela iniciativa e tamo junto, meu amigo. Quero te encontrar em breve. Eu tô querendo ir aí. E dar sequência no nosso trabalho lá na casa no nosso trabalho que a gente faz junto com o Maurão. E o Pedro tá lá em Pirinópolis, sítio Florescer, né? Tem aí o Instagram, acompanha aí o Pedro, só para lembrar novamente as pessoas. E em breve essa live, Isso aí. Essa live vai estar no YouTube também. Quem gostou, compartilha lá, segue a gente no canal, o canal da Agrocentropia. Diga aí, mano. E quem tiver aqui da região, que quiser ter acesso aos produtos que eu estou comercializando, tá lá no Trem do Cerrado. Parceria que a gente está iniciando aí, quero também ser grato aí. Não sei se eles estão vendo, mas legal. Tamo junto. Quem estiver acompanhando aí, que quiser, né? O Pedro também é instrutor e consultor. E às vezes não, procura o Pedro aí, se quiser uma consultoria online, pode procurar o Pedro e falar diretamente com ele aí. Que ele pode atender a maneira que pode ser agora, mas futuramente também fazendo visita técnica e orientando quem precisar.